Olá, pessoal! Bem-vindo, bem-vinda para tomarmos mais um café com teologia. E hoje você sabe, né? Começando a semana com um vídeo devocional aqui do canal. Esse canal que tem produzido teologia e devoção caminham lado a lado. Você não precisa ser um ignorante para ser uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que pratica espiritualidade, e nem tampouco precisa ser um alienado, né? Você pode e deve aprofundar o seu conhecimento, porque nossa devocional é com conteúdo, é claro, né? Compartilhe o nosso conteúdo e, claro, você pode contribuir também com o nosso trabalho para que ele seja cada vez mais amplo, cada vez melhor, seja pela nossa chave Pix, seja pelo Valeu Demais, que é o botãozinho que está logo aqui embaixo da tela, tá bom? Claro que a sua curtida também conta muito aqui para o nosso trabalho. Bom, hoje nós vamos para a terceira e última parte da nossa devocional sobre a passagem do filho pródigo, que eu tenho falado que está errado chamar de filho pródigo, mas é o modo mais famoso, né, dessa parábola. A parábola completa, Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32, mas nós temos lido e aprofundado de acordo com os protagonistas, com os personagens principais da história. A primeira semana nós falávamos sobre o filho pródigo, o irmão mais novo. Na segunda semana eu falei sobre o filho mais velho, né, e as suas problemáticas todas, suas crises todas. Os links dessas partes vão estar aqui na descrição do vídeo, como também os cards vão aparecer por aqui para você acompanhar, caso você tenha perdido um desses dois vídeos. E hoje, é claro, chegou o ápice dessa história, né, que é o momento da gente falar sobre o pai dessa família. Falamos do mais novo, do mais velho, e agora vamos falar sobre o pai, que é realmente quem importa nessa passagem, né? Que é para isso mesmo que Jesus propôs essa parábola, para mostrar quem é o pai a quem ele revela. E se nós quisermos saber quem é Deus, não tem outro caminho, nós temos que olhar para Jesus. Os discípulos uma vez falaram com ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse: há tanto tempo que eu convivo com vocês e ainda me fazem esse pedido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Pois é, Jesus é o revelador do Pai. E se você quiser saber quem é Deus, quem é o Pai, você tem que olhar para Jesus, porque é Ele quem revela o Pai. E essa parábola é muito rica e muito legal, porque Jesus está propondo uma história em que ele mostra quem é o Pai, e é claro, ele mostra isso ao longo de toda a sua vida e dos seus ensinamentos, mas essa parábola é uma síntese disso tudo, né? Então, vamos lá ler sobre o Pai, tanto na sua reação com o irmão mais novo, quanto na sua reação com o filho mais velho, né? Então, vamos ler lá o versículo 20 até o 24, que é a reação do pai com com o filho mais novo. Levantando-se, o filho mais novo foi para o seu pai. Aí entra o pai na história, ó. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e matai as sandálias nos seus pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Se você tivesse noção exata do que significa esses versículos que a gente leu agora, você estaria profundamente sensibilizado com essa história e você estaria impactado com tudo que esse pai fez e o que representa o que ele fez. Se no vídeo que eu falei sobre o irmão mais novo eu falo
que o pai não paparicou, não foi lá implorar para ele voltar, consentiu na sua liberdade, ele tomou a decisão de ir, tinha que tomar a decisão de voltar, tudo isso é verdade. Mas quando o filho mais novo se aproxima da casa do pai, a gente vê uma cena muito interessante. O versículo 20 diz que o filho vinha de longe quando o pai o avistou. Ora, como é que o pai o avistou vindo de longe se o pai não sabia quando o filho ia voltar para casa? Não tem nada marcado, ele não avisou que voltaria, o filho saiu há algum tempo. Como é que o pai o avistou de longe e o pai viu o filho antes do filho ver o pai, né? Isso é interessante. Eu falei lá na parte que fala do irmão mais novo que eu falaria o porquê que ele sabia que não poderia ser mais recebido como filho, ia ser recebido como trabalhador, na melhor das hipóteses. Naquela cultura havia a seguinte situação, né? Era uma série de pequenas terras, porque o lugar era pequeno, os patriarcas construíam a sua propriedade, tinham lá os seus criados, a sua família, e naquele vilarejo os patriarcas se respeitavam e se davam ao respeito, e meio que protegiam essa estrutura patriarcal. Quando um filho fazia com o pai o que esse rapaz tinha feito, esse rapaz sabia que ele tinha que pensar muito bem, porque não tinha volta. Ou ele não voltava nunca mais, ou quando ele voltava, os vizinhos daquele pai o pegariam, levariam ele diante de todo mundo naquele vilarejo, pegariam um vaso de barro, que é frágil, que quebra com facilidade, jogariam aos seus pés diante de todo mundo para simbolicamente dizerem: foi isso que você fez com o seu pai, com o coração do seu pai, com a honra do seu pai, com o nome do seu pai, com a dignidade, com o patrimônio do seu pai. E a partir daquele momento, aquele filho transgressor estava excluído da vida familiar. Ele tinha duas opções. Ele poderia ser recebido como um criado, como um escravo, como um trabalhador. Ou seja, ia ser tratado como um trabalhador qualquer, não ia ter mais parte de herança, coisa nenhuma, porque ele não tinha mais nada a ver com isso. E a segunda escolha, se você não aceita a primeira, pode voltar na mesma estrada que você veio para cá. Pode dar continuidade à sua jornada e ir embora, porque para ser aceito aqui é dessa maneira. O pai sabia disso, só que o pai tinha esperança em recuperar o seu filho vivo. E o pai sabia que se a vizinhança encontrasse o filho antes dele, ela iria excluí-lo e ele teria, na melhor das hipóteses, que ser recebido como trabalhador. Um pai cuidadoso e amoroso sabe quem é o seu filho. Conhece o seu filho, conhece os trejeitos dele vindo de longe, sabe que ele não ficaria longe para sempre, conhece quem é o seu filho como ele conhecia. E o pai, que continuava amando o seu filho apesar de todos os pesares, isso entristeceu o pai, isso trouxe dores para o seu pai, feridas para o seu pai, tristeza, certamente, mas não abalou o amor do pai para com o seu filho. O pai não o amou menos por isso. Nem amou mais, porque o amor do pai é pleno, o amor do pai é perfeito. E não há nada que a gente possa fazer que o faça amar mais ou menos, porque o seu amor é pleno para conosco e incondicional. E o pai, para não permitir que ele fosse excluído, ele ia para a porta da vila todos os dias, na expectativa de que aquele seria o dia em que ele encontraria o seu filho. O pai ia para lá na esperança de encontrá-lo com vida e na esperança de ser o primeiro a encontrá-lo. E neste dia, finalmente, o encontro aconteceu e o pai o viu de longe. E aí acontece uma coisa escandalosa.
quando o pai o viu de longe, ainda no versículo 20, quando ele o avistou, ele se compadeceu e, correndo, o abraçou e o beijou. Você consegue perceber o quão escandaloso é esse versículo? Pois é. Primeiro, pelo motivo que o pai vai sempre lá esperar o filho na esperança de recuperá-lo. Quando ele finalmente vê, diz o texto que ele se compadeceu dele, se encheu de piedade para com o seu filho. Ficou com dó do seu filho. E aí o texto vai dizer outra coisa assombrosa, no melhor sentido da palavra. O pai, quando viu, teve pena e correu ao seu encontro. Correu ao encontro dele. Naquela época, você deve saber, os patriarcas usavam roupas que iam até os pés, que cobriam os seus pés, porque um patriarca tinha que dar passos lentos, porque isso era sinal de equilíbrio, isso era sinal de sabedoria. Só uma pessoa honrada, equilibrada e sábio dá passos comedidos, constantes, lentos, numa mesma tônica. E um patriarca não mostra a sua nudez em público, só o rosto e as mãos, sinal de autoridade. As pernas só no aconchego da família e mesmo assim para a esposa. E como você acha que esse homem consegue correr ao encontro do filho usando um vestido que cobre os seus pés? Ele tem que levantar o vestido até pelo menos a altura do joelho, para permitir que as suas pernas tenham mobilidade. E ele corre como um moleque, porque correr era coisa de moleque, era coisa de criança, era coisa de menino. Meninos correm, homens caminham com sobriedade. E ele expõe as suas pernas em público. Ou seja, o seu pai se humilha por amor ao filho que ele encontra. O pai não quer saber do moralismo dos moralistas de plantão. O pai não quer saber da vergonha que pode passar. O pai só quer saber que o filho apareceu na sua casa e com vida. O pai também nem quer saber das explicações que o filho tem para dar. Em nenhum momento ele pensa em trabalhador, criado e tal, no que ele fez, cadê o dinheiro, cadê a herança, o que você fez, o que você deixou de fazer. O pai apenas o abraça e o beija, porque ele está compadecido e o seu coração se enche de alegria por recuperar o seu filho com saúde e com vida. E ele fala no versículo 24, depois de dar ordem, olha, vocês vão trazer a melhor roupa, dignidade, vão colocar anel no dedo, ele volta a ser filho, a ter parte com isso, a ter aliança com isso, sandálias para os seus pés, porque os criados ficam descalços, e ele não é criado, ele é filho dessa casa. E depois de dar ordem de fazer a festa, ele diz o motivo, porque este meu filho estava perdido e foi recuperado com vida. Não é trabalhador, não é pecador, não é transgressor, é meu filho. E aí você já sabe essa continuidade, o pessoal manda fazer, faz o que ele manda fazer, assa o novilho, faz a festa, é música, é dança, é celebração, e eles estão lá comemorando, festejando, até que aparece o irmão mais velho, que a história dele eu falei na semana passada, vai lá para você ver na íntegra, e o irmão mais velho, querendo chamar a atenção, amargurado, não quer entrar, o pai vai lá também cuidar do irmão mais velho, porque esse é pai de todos. Esse ama a todos igualmente, independente dos filhos serem diferentes, de terem problemas diferentes, serem pecadores de maneiras diferentes, mas o pai continua amando os dois de igual forma. E aí, diante das sandices que o filho mais velho falou, que ele nunca deu nada para se alegrar, teu filho não tem nada a ver com isso, ele desperdiçou e tal, o pai simplesmente diz o seguinte, versículo 31 e 32, então lhe respondeu o pai,
meu filho. Olha, o pai não permite que a amargura do irmão mais velho lhe contagie, que a insensibilidade do mais velho chegue até ele. O pai, a primeira coisa que fala para o filho mais novo quando ele volta é: ó, esse meu filho voltou com vida. E a primeira coisa que ele fala para o filho mais velho, que está amargurado, com o coração distante, insensível, é chamá-lo de meu filho. É filho dele. E ele continua amando, querendo bem, querendo que se encontre com a vida, que se encontre com a esperança, que se encontre com o seu amor de pai, que se encontre consigo mesmo. E ele fala assim: olha, tu estás sempre comigo, tu estás sempre aqui, e você, mesmo assim, não consegue desfrutar desse amor. E tudo que eu tenho é teu também, né? Porque o irmão mais velho está questionando do cabrito que ele não teve para se alegrar com os amigos, e o pai está falando: olha, você é dono de tudo, e está fazendo questão por causa de um cabrito. Tu é dono de tudo isso aqui é teu, está à tua disposição. E você está arrumando essa briga toda por causa de um churrasco aqui que a gente está fazendo. Tudo isso aqui é teu, você usa como quiser. Você só não usou para fazer festa até hoje porque você não tem amizades, porque você não se importa em construir amizades, porque você é moralista demais para permitir se alegrar com a vida. Porque moralista se massacra, moralista se anula e quer que os outros se anulem também. Moralista diz que vive só jejuando. Moralista não permite que a mulher se maquie, que a mulher arrume o cabelo, que tem que usar vestido longo, que tem que usar terno e gravata. Moralista não consegue se alegrar com a vida, porque ele não se abre para a vida, e é por isso que ele não celebra. É por isso que ele não se alegra. Não é porque tem que pagar preço, isso foi inventado pelo moralista. Não é porque é pesado, porque isso foi ele que inventou. Não é porque Deus se alegra com com o nosso sofrimento. Não, é porque ele vê Deus como um Deus sádico, como um Deus perverso, como um Deus pesado. Ele não consegue ver o amor do Pai mesmo estando próximo. Esse é o motivo. Porque a vida está à disposição dos filhos e filhas de Deus. A praia, o mar, os pássaros como alegria, né? A natureza, as relações interpessoais, as artes, a cultura, o cinema, a música, enfim, tudo que há de bom nessa vida está à disposição. Mas alguns não têm abertura para a vida, só têm vida para o fechamento, para o ascetismo, para a autoflagelação. E, infelizmente, por isso não desfrutam do amor do Pai. E aí ele fala: entretanto, era preciso se alegrar, fazer festa, dançar em alguns momentos da vida. É preciso. Não é luxo, é necessidade em alguns momentos da vida. Como esse, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão, por mais que você queira sair fora, por mais que você se ache superior, por mais que você ache que não tem nada a ver com isso, ele é teu irmão. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E como é teu irmão, você deve se alegrar com ele. Você deve se regozijar nele. E nesta casa, hoje, nós teremos festa, música, dança, churrasco, alegria, porque temos motivo para isso. Que coisa impressionante, um pai que se humilha. Um pai que joga para o lixo o moralismo das pessoas, o julgamento das pessoas, por amor ao filho. O filho que cuida do mais novo e do mais velho. O pai que cuida do inconsequente e que cuida do moralista, para que um deixe de ser inconsequente, para que o outro deixe de ser moralista e sejam apenas filhos e apenas desfrutem do coração do Pai,
desfrutem da amizade um com o outro, desfrutem da alegria que o coração de um pai amoroso, bondoso, acolhedor e perdoador pode proporcionar para os seus filhos, porque tudo que é do pai, alegria, regozijo, perdão, acolhimento, misericórdia, piedade, é dos filhos também. E nós precisamos nos abrir para desfrutarmos desse amor e dessa bondade que está revelada a todos e todas. A todos e todas, não importa quem você seja. O texto aqui não fala de templo, não fala de religião, não fala de nada que tenha a ver com religiosidade, seja qual for, fala de relacionamento, fala de vida, fala do perigo da não-vida, fala de relações interpessoais, fala da relação de filhos diferentes com a vida e com o pai. E esse texto, ele não é a parábola do filho pródigo, porque o elemento central do texto é o pai, que é bondoso. Portanto, mais correto é chamar de a parábola do pai bondoso, do pai misericordioso, porque Jesus propõe essa parábola não para esculachar o filho mais novo, nem para constranger o filho mais velho, mas para mostrar quem é o pai e como é o seu amor, o escandalizador amor de Deus para com os seus filhos e filhas. A relação do amor de Deus para conosco, sendo nós quem formos, e o Deus que nos ama incondicionalmente, plenamente, perfeitamente, independente de quais sejam os filhos que ele tenha. Independente de quem seja você, Deus ama você e Ele quer que você se abra para o seu amor, se abra para a vida, veja a vida com leveza, com cores, veja a vida com sons, com música, com celebração, com amizade, com festa. E quer que você desfrute do seu amor de pai, que é incondicional por você, e quer que você entenda que o seu amor de pai também é incondicional para o seu irmão, para a sua irmã, sejam eles quem forem. Que Deus abençoe a sua semana, seja uma semana produtífera, de vida, de alegria, e, é claro, ative todas as notificações para a gente se encontrar por aqui durante toda essa semana. Venha fazer parte do melhor curso livre de teologia, seja membro do canal, escolha o plano Café Completo, e se você quiser também contribuir com o nosso trabalho aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo e você pode enviar também a sua oferta pelo Valeu Demais, com quanto você quiser e puder. Um abraço e até a próxima!